Oi, gente. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre diferentes associações no R. O foco aqui não vai ser explicar cada associação, apenas mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente pode usar diferentes medidas de associação para variáveis numéricas e como elas vão ter aí um poder diferente de analisar os dados de acordo com algumas características, como se a relação é linear ou não e o nível de ruído que a gente vai colocar nos dados, né? Então, vamos começar carregando os pacotes, como é de praxe. Esses pacotes aqui, eles são para implementar as diferentes associações que a gente vai usar, certo? E aqui, para a gente reduzir um pouquinho a nossa repetição de código, eu criei uma função. Então, se você não conhece como é que cria, vai lá na aula sobre criação de função, mas de qualquer forma eu vou explicar rapidamente. Então, deu o nome aqui da função que a gente vai chamar de multicorrelação, como se fosse multicorrelação. Então, você chama a função, coloca que vai ter dois parâmetros, x e y, abre as chaves, e aqui eu vou concatenar todas as funções de associação que eu vou usar, certo? Então, o Czinho no R é para concatenar, fazer uma lista, né? E a gente vai colocar primeiro correlação, que é a mais tradicional, a função é cor, depois a gente vai colocar correlação de distância, decor, que a função também tem esse nome, distância do cosseno, ok? Mesma coisa. A correlação máxima, que aí no caso o nome da função vai ser essa aqui, max_cor_proj, mas a gente vai simplificar com max_cor. E aqui a gente vai colocar o mic, ok? Igual a mine. Mine, na verdade, é um conjunto de estatísticas de informação, certo? Mas a gente vai pegar apenas o coeficiente máximo de informação, coeficiente de informação máxima. Então, ao criar isso daqui, a gente vai conseguir aplicar todas essas associações de uma vez. Bom, então primeiro vamos começar com o nosso exemplo linear. Então, eu vou criar uma variável chamada x, usando a função runIf, que ela vai criar para a gente uma distribuição, né? Uma sequência aí de 1000 casos que eles vão estar entre 0 e 10, ok? Então, criei aqui o x, só para vocês verem. Temos aqui os nossos 1000 casos entre 0 e 10, beleza? Agora eu vou criar um y. Esse y ele vai ter uma relação linear e negativa, né, inversamente proporcional aí com x. Então ele vai ter uma base 5 e ele vai ser para cada ponto de x menos 1,7. Então quando a gente coloca aqui o nosso y, a gente vê que ele vai ter justamente o valor atribuído pela função e o mesmo número de casos de x. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é plotar esse gráfico, certo? Então, plotar o gráfico para a gente ter uma noção de como é que essas duas variáveis elas estão associadas. Então aqui a gente vê que elas têm uma associação linear bem forte, né, perfeita aqui, e negativa. E vamos agora rodar a nossa lista de correlações usando a função multicorr. Então, chamei a função multicorr que a gente criou aqui em cima e atribuí isso a uma lista chamada corrList. Para a gente ver, porque essas funções elas geram várias estatísticas que a gente não vai usar, aí eu chamei aqui nomes da nossa lista para pegar a referência aqui, ó, vou dar uma seccionada na linha 23, apenas daquelas que interessam. Então, interessa a posição 1 da nossa lista, que tem a correlação, a posição 5, que tem a correlação de distância, a posição 6, que tem o cosseno, a posição 7, que tem a máxima correlação, aí a gente pula para a posição 15, que ela está aqui, ó, porque a gente quer apenas o mic, certo? Então, dessa forma, a gente identifica onde estão aí as estatísticas, né? As associações que a gente vai utilizar. E na linha 23, eu estou seccionando a minha lista, cortando ela, selecionando apenas aquelas estatísticas que eu quero, ok? Então, essa sintaxe assim, como a gente está falando de uma lista, a gente vai abrir colchete, tá? Vai passar a lista dentro do Czinho de concatenar e vai fechar. Dessa forma, eu vou ter a minha correlação, né, a minha lista de correlação, apenas com aquelas que são de meu interesse. Eu vou abaixar aqui um pouquinho para vocês. Percebam aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, correlação, ela consegue capturar o sinal negativo, certo? Então, ela percebe que a correlação aí, a associação, ela é perfeita, né, entre essas variáveis, como a gente viu aqui o gráfico, tá, ele é certinho, e pela maneira que a gente criou com a função linear, tinha que ser assim mesmo, ok? A correlação de distância também vai dar 1, mas perceba aí que ela vai ter uma relação positiva, ela não vai capturar o sinal negativo. O cosseno, ele vai capturar o negativo, certo?
que é justamente o cosseno entre esses dois dados, como se fosse a distância medida aí pelo cosseno do ângulo, ok? E vai ter uma estatística aqui que vai mostrar para a gente que essa associação é bem forte. Correlação máxima em 1 e o índice de informação aí, ele vai também, o coeficiente de informação máxima também vai dar 1. Percebam que essas estatísticas elas vão estar aí posicionadas, né, entre -1 e 1, certo? Sendo quanto maior o módulo do número, maior a associação entre os dados. Então veja que para essa associação linear e perfeita, todas elas captam aqui direitinho. Então vamos começar a complicar. Aqui na linha 27 eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um ruído em y. Como é que eu vou gerar esse ruído? Eu vou usar a função runif, tá? E vou subtrair do y original. Só como o y original ele tinha uma variação aqui, né, de 0 a 10, em virtude da posição de x que gera o y, eu vou colocar nesse primeiro ruído de 0 a 1, ok? Então vamos ver no plot que eu já vou ter aqui um ruídozinho. Então perceba que os dados eles já se espalham mais, certo? No gráfico original eles estavam bem em cima, aqui eles já dão uma espalhada um pouquinho. E vamos gerar novamente a nossa lista de correlação aqui na linha 31, só que considerando esse novo y, ok? Então, vamos lá. Está aqui. Perceba que com o ruído ele vai afetar um pouquinho a correlação, tá? O cosseno também. Então, as medidas baseadas em correlação, seja correlação tradicional, correlação de distância, máxima correlação, elas vão ser afetadas e o cosseno também. Mas a máxima informação, né, o coeficiente de informação máxima, ele vai se manter. Então, ele vai ter aí uma robustez maior a ruído. Então, vamos acrescentar agora um ruído maior. Eu vou agora, quando rodar o runif, no meu y eu vou colocar de 0 a 2. Então, aqui estava entre 0 e 1, eu vou adicionar um ruído maior. A gente vai ver aqui, ó, pelo gráfico, que esse ruído é um pouquinho maior. Percebam que os dados vão se movimentar mais. Então, o dado original, o dado com o ruído de 0 a 1, o dado com o ruído de 0 a 2. E vamos ver aqui, ó, linha 40, criar novamente as correlações, como é que elas se comportam. Então, veja, com o ruído maior, a gente já percebe que o próprio coeficiente de informação máxima, ele vai sofrer um pouquinho, um leve abalo, certo? Então, percebam que quando eu adiciono um ruído, seja qual for, né, um ruído maior, seja qual for a estatística, ela vai ter uma variaçãozinha. Então, esse ruído vai atrapalhar um pouquinho a leitura da linearidade, certo? Lembrando que aqui a gente está no ruído pequeno. Veja que os dados eles não se espaçam tanto. Só que, agora vem a coisa mais complicada. Vamos testar as mesmas medidas de associação com variáveis que se associam de maneira quadrática. Então, vou criar aqui o K, usando o runif de -10 a +10, ok? E vou criar o L, na qual eu vou usar agora, né, uma equação que vai criar uma parábola que vai ter uma relação quadrática entre K e L. Então, vou plotar para a gente ver. Percebam aqui, ó, que a relação entre K e L ela é quadrática, né? Ela vai ser um Uzinho, certo? Que vai ter o sinal aqui negativo, beleza? Então, vamos gerar a mesma lista de associações. Então, aqui na linha 50, estou gerando a mesma lista de associações que a gente criou aqui em cima. A diferença é que eu estou gerando essa lista para K e L, ok? Vou salvar aqui, ó, vou manter na minha lista as mesmas variáveis, isso não muda, né? Uma vez que eu estou mexendo nas variáveis da associação e não nas associações que eu quero. Mas percebam que aqui eu vou ter uma mudança grande. Então, olhem que quando eu coloco a relação para estimar a associação entre K e L, que tem uma associação quadrática, como a gente viu, a correlação tradicional ela vai sofrer um abalo grande, ela não consegue captar mais, perde bastante poder. Quem se mantém com poder melhor é a correlação de distância. Mas aquela associação, aquela métrica de associação mais robusta é justamente o coeficiente máximo de informação. Por que isso acontece? Porque esse daqui ele vai ter uma relação, ele vai medir a associação a partir da relação entre as variáveis como se fosse pareando. Então, se elas têm os dois vetores, né, as duas variáveis que eu estou medindo a associação, elas têm o mesmo tamanho e ele consegue fazer pares perfeitos, ele vai entender que elas estão associadas, independente da maneira que elas se associam. Então, vai ser um teste aí muito mais robusto. Vamos continuar complicando. Então, a gente saiu do linear e agora foi para o quadrático. Então, vamos adicionar um ruído. Tá? Eu vou adicionar um ruído aqui que é -1 em 1.
no nosso L. Então, eu vou criar L1. E vou plotar aqui só para vocês verem a diferença. Então, percebam aqui, ó, que os meus dados eles vão se espaçar um pouco mais. Aqui eles estavam bem juntinhos e eles estão se espaçando, ou seja, eles estão variando aqui esquerda, direita, cima, baixo, beleza? Vou novamente criar a lista de associações e percebam que com esse ruído eu vou ter novamente uma flutuação, ainda que pequena, nas minhas associações, mas o coeficiente de informação máxima vai se manter. Isso mesmo que eu faça um ruído maior. Então percebam que aqui eu vou criar um ruído um pouco maior, certo? Então os dados eles se espalharam mais, ó, comparado com o anterior e o original. O original está bem organizadinho, beleza? Então criei esse ruído, aqui linha 68, vou colocar novamente as nossas associações. Vejam que o ruído ele perturbou ainda mais, né, as outras associações, mas o coeficiente de informação máxima ele manteve-se robusto, conseguindo captar essa associação. Então, qual é a grande questão aqui, gente? É que dependendo qual for a associação das tuas variáveis, de como elas se associam, alguns testes estatísticos vão ser mais robustos e outros menos. Então, para que você tenha uma medida mais precisa disso, eu recomendo fortemente que você use diferentes medidas de associação para variáveis numéricas. Então, aqui estão algumas que você pode utilizar, tem muitas outras, mas essas são bem interessantes porque são medidas já, vamos dizer assim, que elas são validadas e elas têm e elas medem, né, as associações a partir de uma lógica diferente, certo? Então, a correlação máxima, que vai criar uma matriz de distância, desculpa, a correlação de distância vai criar uma matriz de distância, o cosseno ele vai ver o ângulo e por aí vai. Então, você tem formas diferentes de medir a associação, todas elas aí já testadas, robustas, que vão ter aplicações melhores de acordo com o caso. Mas a dica aí que eu dou é nunca usar uma medida só de associação, usar mais de uma, porque dependendo da natureza da tua associação, você vai ter uma estatística mais ou menos robusta. Então, como a gente viu, quando você acrescenta ruído, essas estatísticas já começam a variar, e quando a associação é, por exemplo, quadrática, algumas estatísticas que a gente usa muito tradicionalmente, como correlação e suas variações, elas já vão perder bastante poder, enquanto o coeficiente de informação máxima vai se manter robusto. Beleza, gente? É isso. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário no vídeo.